Poder de Crer Corretamente, por Joseph Prince, capítulo 17. Deus ama quando você pede coisas grandes. Quero começar esse capítulo fazendo-lhe o seguinte desafio. Peça a Deus coisas grandes. O que você deseja ver em sua vida, em sua família, saúde, finanças e carreira? Peça essas coisas a Deus. Jesus disse que o inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que você possa ter vida e vida em abundância. João 10:10. Jesus veio para que você possa viver uma vida que não é marcada por falta, mas por abundância. Não por desespero, mas pela plenitude do seu amor, alegria e paz. Você deseja viver livre do medo, culpa e vícios? Então peça ao Deus da graça e da vida abundante. Você deseja o seu corpo forte, saudável e a sua juventude renovada como a da águia? Salmos 103:5. Peça ao Deus que é bom. Você deseja ver seu casamento, filhos e entes queridos abençoados em todos os sentidos? Peça ao Deus cujo amor por você dura para sempre. Você deseja uma carreira ou um negócio pelo qual possa ser apaixonado e no qual possa exercer todos os dons que Deus colocou em sua vida? Peça ao Deus que é mais do que suficiente. Dedique um momento a isso e não se apresse. Deus ama quando você pede coisas grandes. O que você pediria a Deus se soubesse, sem sombra de dúvida, que Ele é bom e que seu amor dura para sempre? O que você pediria? Quero que você faça algo agora. Você pode colocar esse livro de lado por um momento e pegar o seu diário? Gostaria que você escrevesse o que você pediria a Deus se soubesse que Ele ouve as suas orações. Quais são os seus sonhos, esperanças e aspirações? O que você gostaria de ver acontecer em sua vida? Contra o que você está lutando hoje? Em que área da sua vida você gostaria de ver o poder de Deus operar? Escreva tudo. Escreva o que você quer ver acontecer, tendo em seu coração a esperança bíblica de que Ele ouvirá e proverá. Escreva com uma determinada, alegre e positiva e confiante expectativa do bem. Não peça a Deus apenas coisas pequenas, peça-lhe coisas grandes. Por exemplo, não lhe peça apenas emprego, peça-lhe uma posição de influência. Não peça apenas para ele restaurar sua saúde, peça-lhe uma vida longa e saudável, repleta de muitos dias bons. Aumente a sua fé para crer na bondade de Deus. Ele se agrada quando a nossa fé é grande. Ele não fica ofendido quando lhe pedimos coisas grandes. Deus não fica ofendido quando lhe pedimos coisas grandes. Você faria isso agora mesmo? Dedique alguns momentos para escrever seus pedidos a Deus. Deus, que é todo-poderoso e mais poderoso do que podemos imaginar. Deus que colocou os planetas em seus lugares e ordenou o mundo com a sua palavra. Deus que conduziu o seu povo com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Deus que fez chover maná do céu e fez sair água de uma rocha seca. Deus que ajudou Judá a vencer seus inimigos e sem desembainhar uma única espada sequer. Deus que transformou água insípida no melhor vinho. Deus que fez os coxos andarem, os cegos verem e os surdos ouvirem. Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens. Deus que repreendeu o vento e transformou uma tempestade em uma grande calmaria. Deus que ressuscitou os mortos e venceu a sepultura. Peça o que você precisa a Deus, que o ama com todo o amor eterno. Deus ama quando você lhe pede algo. Deus ama quando você lhe pede algo. A Bíblia conta que havia um homem chamado Jabez. Seu nome era bastante infeliz, significava tristeza, porque sua mãe disse, porque com dores dei à luz. 1 Crônicas 4:9. Que nome para se ter! Mas Jabez clamou a Deus e disse, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que,
Não me sobrevenha aflição. 1 Crônicas 4:10. Conheci alguns pregadores que afirmam que os crentes não devem fazer orações egoístas para serem abençoados. A oração de Jabez provavelmente cairia em uma definição de oração egoísta, pois nela ele pedia a Deus para abençoá-lo, ampliar seu território, ser com ele e protegê-lo. Mas você sabia que Deus não repreendeu Jabez por lhe pedir essas bênçãos? Sem qualquer alarde, no mesmo versículo, a Bíblia simplesmente registra que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. De fato, a Bíblia também diz que Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. 1 Crônicas 4:9. Porque pediu a Deus o que necessitava, em vez de lutar por aquilo. Isso foi tudo, sem drama, sem uma longa lista do que Jabez tinha de fazer ou não fazer. É realmente simples assim. Deus ouviu a sua oração e concedeu seu pedido, sem censura, sem instruções, sem algo do tipo: Jabez, se quiser que eu te abençoe, você precisa primeiro fazer isso. Não, Deus honrou a fé do homem e transformou a tristeza em alegria e a sua dor em bênçãos. Tudo porque ele tinha uma inabalável confiança no quanto Deus é bom e pediu coisas grandes. Meu amigo, tem uma boa opinião sobre Deus. Ele não está no seu encalço. Ele o ama e deseja liberar seu favor em todas as áreas da sua vida. Ele ama quando você o invoca e ele prometeu responder quando você o fizer. Simplesmente veja-o declarando-lhe em Jeremias 33:3: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tenha uma boa opinião sobre Deus. Ele não está no seu encalço. Ele o ama e deseja liberar seu favor em todas as áreas da sua vida. Será que não estamos vendo muitos avanços porque, com a nossa retórica religiosa e legalista, fazemos do ato de pedir coisas grandes a Deus um tabu? Será que simplesmente nós estamos vendo muitas bênçãos porque não estamos pedindo a Deus e buscando com a expectativa confiante do bem? Deixe-me lhe mostrar o que Jesus disse sobre pedir a Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é um homem que, porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Meu amigo, seu Pai Celestial sente grande alegria quando você lhe pede algo. É prazer dele abençoar você e a sua família. Lucas 12:32. Pare de ser contido por crenças errôneas acerca de Deus e comece a lhe pedir tudo o que está no seu coração hoje. Deus honra a nossa fé. Deus honra a nossa fé. Josué, o sucessor de Moisés que conduziu os filhos de Israel até a terra prometida, era alguém que se atrevia a pedir coisas grandes. Em meio à batalha contra os seus inimigos e vendo que o sol estava quase se pondo, Josué gritou: Sol, detente em Gideão, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. Josué 10:12. A Bíblia prossegue registrando: E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10:13 e 14. Amo essa história. Quando meus líderes e eu estávamos nas planícies onde essa batalha ocorreu, pudemos ver o sol sobre Gibeão de um lado e a lua sobre o vale de Aijalon do outro lado. O sol e a lua podiam ser vistos ao mesmo tempo nesse local. Em pé ali, eu podia apenas imaginar Josué em meio à batalha, erguendo a voz e apontando para o sol de um lado para ficar parado, e em seguida voltando-se para a lua para emitir o mesmo comando. Josué estava pedindo a Deus mais luz do dia porque a dinâmica da batalha lhe dava vantagem.
Ele queria derrotar totalmente seus inimigos e não lhes dar tempo para se reagrupar. Quando você pensa no que Josué pediu, percebe que era um pedido audacioso e também impreciso. Se você prestou atenção às aulas de ciências na escola, você sabe que a Terra orbita em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra. Então, tecnicamente, quando Josué pediu que o Sol e a Lua ficassem parados, Deus fez, em vez disso, a Terra ficar parada. O pedido de Josué era cientificamente impreciso. Mesmo assim, Deus honrou a fé audaciosa de Josué. Ele entendeu que o que Josué precisava era de mais luz do dia e fez isso acontecer. Não é encorajador saber que Deus não corrigiu Josué, nem lhe deu resumos didáticos sobre como o sistema solar que ele construiu realmente funciona? Sou grandemente motivado ao saber que, mesmo quando nossas profissões de fé possam nem sempre ser perfeitas, Deus ainda honra nossa esperança e fé nele. Ele ama quando lhe pedimos coisas grandes. Meu amigo, você pode pedir sabendo que a batalha verdadeiramente pertence ao Senhor e que ele lutará por você como lutou por Israel, porque você é seu filho de aliança. Uma história da bondade de Deus. Uma história da bondade de Deus. Analisamos a palavra de Deus e vimos como ele honrou aqueles que tiveram uma expectativa positiva e confiante no bem e se atreveram a lhe pedir coisas grandes em suas vidas. Jabez chamou ao Senhor para abençoá-lo, e Deus o fez. No calor da batalha, Josué pediu que o sol parasse e, embora cientificamente errado, Deus respondeu a sua oração. Você está pronto para esperar no Senhor e ter uma boa opinião sobre Ele e uma expectativa confiante no bem para a sua vida e futuro? Permita-me incentivá-lo ainda mais com a extraordinária história de uma senhora, hoje reconhecida como uma das mais destacadas empresárias no mundo. Essa senhora teve um começo difícil na vida, diferentemente da maioria dos bebês recebidos com sorrisos e abraços de seus amorosos pais. À medida que acolhem seu pacotinho de alegria vindo ao mundo, seus pais biológicos a abandonaram quando ela nasceu. Felizmente, uma viúva analfabeta, a quem ela carinhosamente se refere como sua avó, a adotou, juntamente com outros 4 órfãos. Ela foi criada em uma pequena cabana improvisada em um telhado de zinco gotejante, sem água corrente nem eletricidade, em uma pequena aldeia de Perak, na Malásia. Com apenas 9 anos de idade, ela começou a trabalhar para ajudar no orçamento da família. Enquanto outras crianças riam e brincavam após a escola, ela ficava de cócoras em uma fábrica empoeirada, puxando rígidas tiras de vime para tecê-las, formando sacolas. Seus dedos macios ficaram muitas vezes em carne viva e sangrando por causa desse árduo trabalho, mas ela não tinha escolha, já que só seria paga pelas sacolas se estivessem firmes e adequadamente tecidas. Os 15 centavos malasianos, pouco menos de 5 centavos americanos, que lhe pagavam por sacola podiam ser uma soma irrisória, mas significava que sua família não teria de ficar sem alimento. E esse foi apenas um dos muitos trabalhos que ela teve a fim de ganhar a vida. Ela ainda se lembra da alegria que sentiu ao segurar uma nota de $5 pela primeira vez. Antes de entregar aquela nota suada à sua avó para as despesas da casa, ela passou a ferro até ficar perfeitamente lisa e a manteve em seu livro para poder olhar para ela durante todo o dia enquanto estava na escola. Quando não parece haver esperança. Quando não parece haver esperança. Toda expectativa humana indicaria que ela estava destinada a ficar presa a um ciclo de pobreza. Então, como Deus mudou sua situação em face de tais circunstâncias para as quais não havia esperança? Ao compartilhar seu testemunho, quero incentivá-lo a ver que o que importa não é como ou com o que você começa. Você pode ter nascido em circunstâncias terrivelmente desafiadoras, ou talvez seus pais sejam separados, ou você pode até ter sofrido abuso quando estava crescendo. Meu amigo, eu estou aqui para lhe dizer que, com Deus em sua vida, esse não é o fim da estrada. Você pode ter esperança de algo bom,
mesmo quando em sua vida parece não haver esperança. Apesar de ter sido muito desafiador viver dentro daquele orçamento escasso, essa senhora me contou que, mesmo quando criança, ela sempre sentiu que havia um Deus em algum lugar, um Deus que estava cuidando dela, protegendo-a e abraçando-a. Ela contou que quando garotinha costumava conversar com esse Deus e até mesmo escrevia para ele em um pequeno diário. Ela também se lembrava de fazer uma oração simples e inocente a esse Deus desconhecido, dizendo: Se tu és o Deus verdadeiro, por favor, vem e olha para mim, para que eu possa vir a te conhecer. Hoje, ao olhar para trás, ela se enche de gratidão para com o Senhor, a quem ela declara ter conhecido quando ainda estava no ventre da sua mãe. Ela sabe que foi Deus quem colocou as pessoas certas em seu caminho e a protegeu tantas vezes dos perigos, antes mesmo de ela ter chegado a conhecê-los. Quando a ouvi compartilhar sua história, lembrei-me da promessa da Bíblia que diz que Deus é um pai para os órfãos. Salmos 68:5. Seus próprios pais biológicos podem tê-la abandonado no nascimento, mas o seu pai no céu tinha um plano surpreendente para a sua vida. Da mesma maneira, ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Agarre a sua promessa registrada em sua palavra para você. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Ela acabou indo tão bem na escola que o vice-diretor a incentivou a continuar seus estudos em Singapura, porque as oportunidades em sua cidade natal eram comparativamente limitadas. Com a bênção da sua avó e apenas $10 malasianos no bolso, ela se dirigiu a Singapura. Apesar de precisar ter de aceitar empregos variados para se sustentar, assim como a sua avó, ela continuou a prosperar em suas atividades acadêmicas. Foi para uma das melhores universidades locais e formou-se com mérito em química. Então conseguiu um emprego bem remunerado em uma empresa multinacional. Após 3 anos e meio, porém, decidiu aventurar-se a construir seu próprio negócio no ano de 1989. No ano 2000, desonrou a oração que ela fizera quando criança, quando o amigo a convidou para ir à igreja New Creation Church, em Singapura. Tendo ouvido coisas diferentes sobre Deus ao longo dos anos, ela recorda a liberdade que sentiu ao saber pela primeira vez, pelo meio da minha pregação sobre a graça, que Deus a amava muito mais do que ela jamais conseguiria amá-lo. Ela parou de ver Deus como alguém distante, então teve um encontro pessoal com o Deus que ela sabia ter cuidado dela todos aqueles anos. Ela compartilhou comigo que, quando encontrou o amor de Jesus, começou a ir fielmente aos cultos todos os domingos, apesar das longas filas que tinha que esperar para entrar no nosso auditório. Algum tempo depois, ela sentiu o Senhor orientá-la a abrir o capital de sua empresa, a fim de mantê-la competitiva. Ela buscou a ajuda de um banco para elaborar a tentativa de sua empresa a fazer uma oferta pública inicial, IPO. O gerente do banco a quem ela apresentou seu plano de negócio a dispensou, explicando que não era o momento certo para fazer uma IPO, devido à expectativa do mercado estar desanimadora e o índice da Dow Jones está em forte queda. Ao despedir-se, o gerente do banco disse: "Se o Dow Jones começar a subir hoje, você pode voltar amanhã e podemos conversar de novo." Ela compartilhou comigo que ao sair do banco lembrou-se de uma mensagem que eu havia pregado acerca de ser ousado e pedir coisas grandes. Ela disse: "Você nos disse para não insultarmos a Deus pedindo apenas coisas pequenas. Você disse: peça a Deus coisas grandes, louve-o e tenha uma expectativa positiva e confiante do bem." Então ela foi para casa e, antes de ir para a cama, decidiu dar um passo de fé e pedir a Deus para fazer uma coisa grande por ela. Ela acreditava que ele podia mover o mercado a seu favor e simplesmente orou: "Deus, tu és poderoso. Certamente tu podes influenciar o mercado dos Estados Unidos e fazer o índice da Dow Jones subir, em nome de Jesus." Ora, Singapura está 12 horas à frente de Nova York
de modo que o mercado abre quando é noite em Singapura. Por volta das 4 horas da manhã, essa senhora se sentiu impelida a sair da sua cama para verificar como a Dow Jones estava. E descobriu que o índice havia contrariado a tendência de queda e estava começando a subir. No espaço de apenas 4 horas, o Dow Jones havia subido surpreendente 18%, devido ao pronunciamento inesperado de Alan Greenspan, então presidente do Federal Reserve. O poder de ter uma expectativa confiante no bem. O poder de ter uma expectativa confiante no bem. Pastor Prince, Deus pode fazer coisas como essa? É claro que Ele pode. Deus fez isso por essa senhora, não fez? Esse é o poder da crença correta. Tudo é possível para quem crê em Deus e tem uma expectativa confiante no bem. Ela teve a ousadia de pedir a Deus para abençoá-la e mudar as coisas para ela, como fez Jabez. E Deus respondeu ao seu pedido. Peça a Deus coisas grandes em sua vida e espere o bem. Ele é um Deus bom. Tudo é possível para quem crê em Deus e tem uma expectativa confiante no bem. Essa senhora tinha uma boa opinião acerca de Deus. De fato, ela compartilhou que um dos versículos da Bíblia que a sustentaram muitas vezes era João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mesmo quando sua empresa enfrentava dificuldade, ela declarava que o seu Deus abundante proveria. Ela se firmava na promessa de que ela era a justiça de Deus em Cristo, e o que quer que ela fizesse seria abundantemente abençoado. Quando os tempos ficaram difíceis e a economia passava por um período difícil de recessão, ela mantinha uma expectativa confiante no bem e olhava para Deus, que é bom e que veio para nos trazer vida abundante. O que quero que você veja é que nem tudo nessa vida se tornará um mar de rosas no momento em que você começar a ter esperança em Deus. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Haverá problemas, desafios e questões a lidar nesse mundo, mas você pode descansar em Jesus, ser encorajado nele, continuar a esperar nele e saber sem sombra de dúvida que ele o livrará de todas as suas adversidades. Ele já venceu o mundo. De sua parte, determine-se a ter bom ânimo, alegre-se sempre no Senhor e continue a ter uma expectativa confiante no bem. No dia seguinte, ela caminhou para o escritório do gerente do banco e lhe mostrou o incrível crescimento do índice Dow Jones, registrado em apenas um dia. O gerente do banco argumentou que isso poderia ser simplesmente um momento temporário e listou outras condições que ela teria que cumprir. Destemida e sabendo que o seu Deus certamente a abençoaria, ela rapidamente ligou para seus antigos colegas e professores para conseguir apoio, e foi capaz de apresentar ao gerente do banco naquele mesmo dia uma longa lista de investidores compromissados. O gerente foi finalmente convencido, impressionado por ela conseguir reunir tanto apoio e interesse em uma única tarde. É claro que ele não entendeu que esse era o favor do Senhor em ação. O banco fez um compromisso firme de subscrever a IPO e ajudá-la a abrir o capital da empresa. No exato momento em que ela lançou a IPO da empresa, o governo de Singapura lançou a iniciativa para destacar a importância de reciclar águas residuais para fazer água potável e noticiou uma grande licitação para construir a primeira unidade de reciclagem e tratamento de águas residuais do país. Assim, a mídia ficou alvoroçada com o valor e a importância estratégica da água para a nação de Singapura. Ninguém poderia ter orquestrado isso. Ela não tinha ideia de que a água, exatamente seu ramo de negócio, seria o assunto em pauta no mesmo ano em que abriu o capital da sua empresa ao seguir a inspiração do Senhor para fazê-lo. Ela não sabia absolutamente nada sobre esse projeto e estava apenas mantendo os olhos em Jesus. Mas Deus estava operando nos bastidores. Não obstante, as pessoas começaram a especular que ela devia saber o tempo todo sobre essa grande licitação do governo.
E o interesse pela abertura de capital de sua empresa continuou a aumentar. Com todo o comentário, publicidade e empolgação da mídia acerca da água, a IPO da sua empresa se tornou um sucesso sensacional e teve uma procura 7 vezes superior à oferta. Sua empresa, a Highflux, se tornou a primeira empresa de tratamento de água com ações negociadas na Bolsa de Singapura. Ela compartilhou comigo muitos outros testemunhos surpreendentes de como o Senhor continuou a abrir portas de favor e bênçãos para ela na China, na Índia e no Oriente Médio, após a abertura da capital da sua empresa. Quando se inscrevia em licitações para projetos multimilionários de infraestrutura para a construção de usinas de águas residuais ou de algumas das maiores instalações de destilação de água do mar por membrana no mundo todo, ela era como um pequeno Davi entre os Golias da indústria. Contudo, ela chegou ao topo e muitas vezes conquistou os projetos. Isso, meu amigo, se chama favor de Deus. O favor de Deus é inegável na vida dela, e ela continua a ser consciente do bom Deus que está cuidando dela, independentemente do quão duro, adverso e desafiador o clima dos negócios possa estar. Em 2011, em um campo competitivo com quase 50 dos maiores empresários de todo o mundo, Olivia Lum foi agraciada com o importante prêmio Empreendedor Mundial do Ano da Ernst Young em Monte Carlo. Em seu discurso, ela agradeceu ao Senhor Jesus Cristo, sem que soubesse naquela época que ela foi a primeira mulher a ser reconhecida com essa honraria nos 11 anos de história desse prestigioso prêmio. Como uma menina abandonada ao nascer, evoluiria de tecer sacolas de Vime por 5 centavos de dólar à construção de empresa de capital aberto de bilhões de dólares. Meu amigo, esse é o poder da crença correta. A história de Olivia é surpreendente e fala da bondade, do favor, da graça e do poder do nosso Deus. Oro para que você seja encorajado a ver que nada é impossível quando você crê corretamente na pessoa de Jesus e em seu amor e bondade. Peça a Deus coisas grandes. Ele nos ama e costuma fazer muito mais e abundantemente além daquilo que podemos pedir, pensar ou sequer imaginar. Efésios 3:20. Deus nos ama e costuma fazer muito mais e abundantemente além daquilo que podemos pedir, pensar ou sequer imaginar.